Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta noite para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da palavra profética de Deus e ver onde nos encontramos neste último dia e assim glorificar a Deus e receber suas bênçãos prometidas para este último dia. Quero ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, onde Deus nos diz em sua palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos abra sua palavra e nos abra nossos corações para compreendê-la e assim nos encha das suas bênçãos neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do maná escondido. Este é um mistério bíblico e é uma escritura profética para todos os filhos de Deus. Para poder compreender este mistério do maná escondido, nós necessitamos ir ao Antigo Testamento, onde Deus ali ordenou ao profeta Moisés colocar o maná, esse maná, no lugar santíssimo. Vejam vocês, vamos ver por aqui, capítulo 16 do livro de Êxodo. Vamos ler capítulo 16, versículo 23 em diante do livro do Êxodo diz: e lhes disse, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, ou seja, cozinhá-lo. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara. Como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Ou seja, não estava cheio de vermes, nem cheirava mal. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos de que o Senhor vos deu sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias.
cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Encherás um homer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um homer cheio de maná e ponho-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um gomer é a 10ª parte do efa. Agora vejam vocês aqui a forma em que foi colocado no lugar santíssimo esse maná. E foi escondido dentro da arca do pacto. E ninguém podia ver esse maná, exceto o sumo sacerdote, que uma vez ao ano entrava nesse lugar. Agora vejamos o que nos diz o apóstolo São Paulo com relação ao maná. Vejamos aqui capítulo 9, versículos 1 em diante do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus de São Paulo. Ora, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o lugar santíssimo, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca do pacto toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Aqui vimos que era no lugar santíssimo, dentro da arca do pacto, que estava nesse lugar, onde estava uma vasilha de ouro, uma urna de ouro que continha esse maná. E estava escondido ali dentro da arca do pacto, e nenhuma pessoa, vejam vocês, podia estar olhando dentro da arca do pacto, porque nenhuma pessoa podia entrar no lugar santíssimo, exceto o seu sacerdote Moisés, quando esteve na terra. Vejam vocês, pois desde o lugar santíssimo Deus tinha dito ao profeta Moisés que lhe falaria. Diz no capítulo 25, versículo 19 em diante, por aí vamos ler, daí em diante do 18 por aí, leremos, diz: farás um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade, de uma só peça com propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos
de Israel. Desde onde Deus falaria ao profeta Moisés? Desde o lugar santíssimo, de sobre o propiciatório. Desde aí, Deus se declararia a Moisés, falaria a Moisés todas as coisas para o povo hebreu. Agora vejam que somente duas pessoas podiam entrar no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu. Um era o sumo sacerdote, o outro era o profeta Moisés. O sumo sacerdote uma vez ao ano e Moisés todas as vezes que fosse necessário ele entrar nesse lugar. Agora vejam vocês, ali era onde estava o maná escondido. Vejam vocês, o sumo sacerdote e Moisés eram os únicos que podiam entrar no lugar onde estava o maná escondido. E agora, onde vamos encontrar o templo de Moisés para poder ir ao lugar santíssimo e ver esse maná escondido, vê-lo aí no lugar santíssimo e tomar dele e comer? Já esse templo não está. E se o tem em algum lugar, pois não está funcionando. E no tabernáculo que Salomão construiu, também ali estava o maná escondido dentro da Arca do Pacto, mas onde está esse templo agora? Não podemos encontrar. Assim que se fosse um requisito ir ao tabernáculo que Moisés construiu, ou ao templo que Salomão construiu para ir comer desse maná escondido, para que Cristo nos desse desse maná escondido, nunca poderíamos encontrar esse maná escondido e nunca poderíamos comer desse maná escondido, mas não há que se preocupar, porque há um novo templo que esteve sendo construído por nosso amado Senhor Jesus Cristo, e esse é o templo espiritual de Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como o maná estava escondido no lugar santíssimo, dentro da Arca do Pacto, temos que encontrar o templo de Jesus Cristo e passar não somente ao átrio, mas passar do átrio, passar do sacrifício de Cristo, que foi no átrio, passar daí, passar ao lugar santo, passar pelas eras e depois passar ao lugar santíssimo, a era da pedra angular. Agora, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, encontramos que Cristo esteve dando maná, como deu maná por 40 anos ao povo hebreu. Mas vejam vocês, houve um maná que o povo hebreu não pôde comer e foi o que estava dentro da Arca do Pacto. Dentro da Arca do Testemunho, o qual estava no lugar santíssimo. Agora vejam vocês, esse não somente permaneceu ali durante todo o tempo, mas que permaneceu mesmo quando já tinha deixado de cair maná sobre o povo hebreu. Até vejam vocês, esse é o maná que entrou na terra prometida, não o que comeram no deserto, mas o que foi colocado no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, dentro da Arca do Pacto. E agora, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, vejam vocês, Cristo esteve dando à sua igreja maná, de era em era. Este maná que esteve dando de era em era, como deu maná por 40 anos ao povo hebreu, é a palavra, a mensagem que Cristo deu à sua igreja de era em era, deu essa mensagem ao mensageiro de cada era. E ele recebeu essa mensagem, esse maná, e deu ao povo. E com esse alimento, com esse maná, foi alimentado o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era. Vejam vocês, Cristo teve um servo fiel e prudente, onde? Em sua casa. Qual é a casa de Cristo? Sua igreja. São Paulo nos fala disto, vejam aqui mesmo neste livro, aos Hebreus, que estivemos lendo do tabernáculo. Agora vejam vocês no capítulo 3, versículos 3 ao 6 nos diz:
São Paulo diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora vejam que há uma nova casa, a casa de Deus, a casa de Jesus Cristo, que é sua igreja. E aí Jesus Cristo é sumo sacerdote. Assim que vejam vocês, ele como sumo sacerdote esteve no átrio, depois esteve no lugar santo, caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro ou 7 lâmpadas, no candelabro ou castiçal de ouro, e depois, passa ao lugar santíssimo. Porque para passar ao lugar santíssimo, primeiro tem que ter passado pelo átrio e tem que ter passado também pelo lugar santo, porque está entrando na sua casa para chegar até o lugar santíssimo. E isso é o que Cristo esteve fazendo. Ele esteve aqui no átrio, depois passou ao lugar santo de Era, Jesus Cristo, sumo sacerdote, para no último dia passar ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. Agora vejam, ele esteve manifestado de era em cada anjo mensageiro. Agora vejam também, aqui também, para passar a este lugar, há um véu, o qual é preciso passar. E sempre o véu, vejam vocês, é Cristo manifestado no tempo correspondente. Na primeira vinda de Cristo, o véu, ali estava Jesus, o véu de carne. E agora vejam vocês, sempre é preciso passar atrás do véu, porque o que está atrás do véu do lugar santo é o lugar santíssimo com tudo o que compõe. Vamos ver o que está atrás do véu do lugar santo, é tudo o que está no lugar santo. Está as 7 lâmpadas aí no candelabro, está o pão da proposição e todas essas coisas que correspondem às 7 etapas ou eras da igreja gentia. E depois encontramos que o que está atrás do véu do lugar santíssimo é tudo o que corresponde ao lugar santíssimo. Aí está a arca do pacto, as tábuas da lei dentro da arca do pacto, aí está o maná escondido em uma vasilha de ouro, ali está a vara de Arão que reverdeceu, ali está o propiciatório, sobre o propiciatório os 2 querubins de ouro, e ali está a presença de Deus, a Shekinah, essa coluna de fogo, iluminando ali no lugar santíssimo. E agora vejam vocês como Cristo esteve se movendo em seu templo, tanto na construção do seu templo, como na obra, vejam vocês, correspondente a cada etapa ou a cada era, que é a obra da construção do templo espiritual de Jesus Cristo. Porque ele está construindo uma casa, um templo, que é uma família celestial. Porque a casa de Cristo é a família de Cristo, os descendentes de Deus, dos quais encontramos que Jesus é o princípio dessa nova criação. Uma nova criação, porque a primeira criação, que começou com Adão, caiu. E, portanto, todos os que vêm por meio da descendência de Adão
vêm sentenciados à morte. Se nasce aqui na terra por meio da união de um homem e de uma mulher, e depois se vive uma temporada de tempo e a pessoa morre. E se acabou toda a vida dessa pessoa quanto ao corpo físico. Mas por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo, ao escutar a pregação do Evangelho e crer em Cristo, crer na primeira vinda de Cristo, receber sua palavra e recebê-lo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue do Cordeiro, recebemos seu Espírito Santo e assim recebemos um corpo teofânico, um espírito teofânico, e aí já começamos com vida eterna. E depois, para o último dia, receberemos o corpo físico e eterno que Ele prometeu para nós. E aí estaremos vivendo por toda a eternidade em um corpo eterno e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Mas antes de começar esse reino aqui na terra, tem que passar a grande tribulação por essa terra para tirar o reino do mundo e estabelecer o reino de Jesus Cristo, para que os reinos deste mundo venham a ser os reinos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E antes da grande tribulação, temos que ser raptados. E antes de sermos raptados, os mortos em Cristo têm que ressuscitar primeiro, e nós que vivemos temos que ser transformados. Vem que há um processo. E nesse processo vão se recebendo certas coisas. E antes de sermos transformados, o que diz a Escritura? A trombeta final, ou grande voz de trombeta, soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que vivemos seremos transformados. Mas, antes de soar essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, diz: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, ou seja, que tem que vir o ministério dos anjos de Jesus Cristo, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E para poder vir o ministério de Moisés e Elias, o ministério dos seus anjos com a grande voz de trombeta, diz que será visto o Filho do Homem nas nuvens. E para ser visto nas nuvens, pois tem que se mostrar o sinal do Filho do Homem. Onde? No céu. Agora, isso é o que Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículos 30 ao 31, onde nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Diz que virá em uma nuvem. E em 28 de fevereiro de 1963 apareceu uma nuvem misteriosa no céu. Não houve explicação científica para esta nuvem, explicação científica satisfatória para todos os cientistas e para os seres humanos. Mas qual é o mistério dessa nuvem? Que essa nuvem está composta por 7 anjos de Deus enviados, os quais apareceram ao reverendo William Marion Branham em 28 de fevereiro de 1963, enquanto ele estava de caça nos montes de Tucson, Arizona, e um destes anjos o arrebatou e o levou. O levou em espírito e em corpo teofânico e foi colocado junto com estes anjos que aqui estavam. Aqui estão contando o reverendo William Marion Branham, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil, e também há outro anjo, que é este que está aqui. Vejam, se virarmos a foto para a direita, encontraremos que essa nuvem de anjos forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. A barba aqui são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil, e o cabelo branco aqui é o anjo que era muito diferente dos demais, do qual nos falou o reverendo William Marion Branham. E para estes 7 anjos mensageiros das 7 eras cumprirem o tipo e figura da barba do Senhor, tiveram que estar manifestados em carne humana aqui na terra, cada um no tempo que lhe correspondeu viver.
E para este anjo formar o cabelo branco, ou seja, cumprir o tipo e figura do cabelo branco do Senhor Jesus Cristo, tem que vir em carne humana na terra no último dia, e isso será a vinda deste anjo em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Com isso estará dando cumprimento ao tipo e figura do cabelo branco do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês como todo este grande mistério da segunda vinda de Cristo seria tão simples. Isto é para o último dia, para a era da pedra angular, onde o anjo, que era muito diferente dos demais, estará ministrando aqui na terra. E porquanto estes 7 anjos mensageiros que formam a barba do Senhor Jesus Cristo ministraram aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e sétima era, e estiveram nos territórios onde se cumpriram essas eras, e foi a eles que veio o maná, correspondente à era em que eles viveram e eles deram ao povo. Eles foram servos fiéis e prudentes das 7 etapas ou eras da igreja gentia. E estiveram alimentando os filhos de Deus, onde? Na casa de Deus, porque a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é onde nasce a família de Deus, porque a casa de Deus é a casa do pão de Deus, e por isso aí estava o pão de Deus, o maná, a mensagem que vinha de era em era para os filhos de Deus, para serem alimentados com esse maná, com esse alimento que caía, vinha. Essa bênção da parte de Deus chegava ao mensageiro, e o mensageiro repartia, distribuía na sua era a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, aos filhos e filhas de Deus dessa era. Vejam vocês a parábola do servo fiel e prudente, do mordomo fiel e prudente. Vejam vocês como é na casa do seu Senhor, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, onde Ele colocaria esses servos fiéis e prudentes. Mas agora, vejam vocês que a bênção grande é para o servo fiel e prudente que estiver na casa de Deus, dando alimento a tempo, a ração correspondente a esse tempo, ao tempo da segunda vinda de Cristo. Diz, vamos ver, ler isto aqui, porque isso é muito importante e é uma profecia para ser cumprida no último dia. Diz o capítulo 24 de São Mateus, capítulo 42 ao 47 diz: portanto vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa? Que casa? Sua igreja. A quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Que alimento? O maná. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículo 4, e São Lucas capítulo 4, versículo 4, e Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 ao 4. Continua dizendo: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, a achar servindo assim. Bem-aventurado o servo fiel e prudente, que estiver na casa de Deus, alimentando os filhos de Deus no tempo da segunda vinda de Cristo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E o que essas palavrinhas aí significam? Abrangem tudo. O porá sobre todos os seus bens. Busquem vocês todos os bens de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que durante o glorioso reino milenial estarão aqui na terra manifestados no glorioso reino de Jesus Cristo. E quem estará com Jesus Cristo em seu reino administrando esses bens? Bom,
Cristo diz aqui, bem-aventurado aquele servo ao qual, quando seu Senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E também diz, ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E também diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, até este tempo final no qual vivemos, eu lhe darei poder sobre as nações, ou seja, sobre todas as nações, e as regerá, ou seja, as governará com vara de ferro. E o que mais diz? Isso está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 ao 28, diz, e as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Vejam, a mesma autoridade que Cristo recebeu do Pai agora a outorga ao vencedor. E também o maná, vejam vocês, o maná escondido entrega ao vencedor. Ao que vencer, eu lhe darei do maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca. E na pedrinha, um nome novo. Um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. A pedrinha branca, vejam vocês, o profeta Daniel a viu na interpretação que deu ao sonho do rei Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor viu uma estátua que tinha sua cabeça de ouro, seus peitos de prata e seus braços de prata, e o ventre e as coxas de bronze, e as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro de oleiro. Isso é o reino dos gentios mostrado por Deus nessa estátua. E agora vejam que ele viu uma pedra não cortada por mãos que foi cortada do monte a qual veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro. Essa é a segunda vinda de Cristo. E essa é a mesma pedra branca ou pedrinha branca que vem com um nome novo. Porque a segunda vinda de Cristo é com um nome novo, o qual ele recebeu quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu vitorioso. Por isso é que Cristo diz também ao que vencer. Vamos ver, capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse, diz da seguinte maneira: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Onde? No templo do meu Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, de onde e jamais sairá, de onde jamais sairá. Desse corpo místico de crentes, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome eterno de Deus vai estar escrito sobre o vencedor. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, a Nova Jerusalém terá um nome, e esse é o nome eterno de Deus. E continua dizendo, e também o meu novo nome. Agora, essas palavras de Jesus Cristo, vejam vocês como estremecem o mundo religioso, estremecem o mundo teológico, porque depois de Deus se manifestar no Antigo Testamento usando diferentes nomes, agora encontramos que depois, quando vem em sua primeira vinda, vem com o nome Jesus. Vejam vocês, Deus tinha usado El, Elohim, Melquisedeque e todos estes nomes,
Mas, agora, quando vem carne humana, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, traz o nome de redenção, Jesus. Porque Jesus, o que significa? É redentor. E vinha fazer a obra de redenção. Por isso, tinha que ter um nome de redenção. Mas agora, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, nos diz que ele tem um nome novo. E depois dos seres humanos conseguirem, depois de muito tempo, descobrir que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Jeová do Antigo Testamento, o anjo do Senhor, veio com o nome Jesus para a redenção, e o povo hebreu e os teólogos, o povo hebreu, os doutores em divindade, não perceberam, nem conheceram que esse era o nome de Deus para a redenção agora, depois que já tem um conhecimento sobre o nome Jesus, o cristianismo. Agora Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, que ele tem um nome novo, que ninguém conhece, e que esse nome novo vem na pedrinha branca, e que somente o conhece aquele que recebe essa pedrinha branca. E a pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo é com seu nome novo. Seu nome novo, que é o nome do leão, da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores. Agora vejam vocês, todos os que estão esperando a segunda vinda de Cristo, estão esperando que apareça um jovem com aparência talvez de 33 anos, se é que não chego a pensar que por causa de passar tantos anos, 2000 anos aproximadamente, já tenha ficado velhinho. Agora, normalmente, pois, estariam esperando um jovem de uns 33 anos de idade, com barba, seu cabelo comprido, como foi 2000 anos atrás, a primeira vinda de Cristo, e com o nome Jesus. Mas eles esquecem que ele diz que tem um nome novo. E esse mistério somente conheceria aquele que recebe essa pedrinha branca, ou seja, a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, vindo o anjo do pacto novamente, à sua igreja, ao seu povo, à sua casa, neste último dia. Assim como, vejam vocês, Jesus dizia, eu vim em nome de meu Pai, e não me receberam. Agora vejam vocês, falando do anticristo, ele diz, quando outro vier em seu próprio nome, o nome que ele mesmo se colocará ou colocarão nele, como líder, pois vocês o receberão. Ou seja, está falando do anticristo. Mas agora, Cristo, para a sua segunda vinda, diz que ele tem um nome novo. Agora vejam vocês, que realmente é um mistério. A segunda vinda de Cristo e mais, vendo na Escritura que vem com um nome novo, para que seja ainda mais misteriosa a segunda vinda de Cristo. Talvez os grandes estudiosos em religião ou na religião cristã quebram a cabeça e dizem, agora qual será esse nome? Nem todos imaginaram que ele vem com um nome novo, mas os que chegarem a ler aqui, compreendo que esse é o nome novo que ele terá em sua segunda vinda, aí acaba toda a sabedoria terrena. E somente poderão dizer isso é mais complicado do que nós imaginávamos. Mas vejam, eu lhes digo, isso é mais simples do que teologicamente. A religião cristã e a religião hebraica imaginaram. Porque
Em Apocalipse capítulo 19 diz que ele tem na sua vestimenta e na sua coxa este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como para a sua primeira vinda. O nome que teria seria Emanuel. Mas, no entanto, não veio com o nome escrito Emanuel. Mas o que Jesus significava era Emanuel, Deus conosco. E será Emanuel novamente, Deus conosco, o anjo do Senhor conosco novamente, mas em sua vestimenta, em sua roupagem, no qual ele cumprirá sua vinda, terá escrito esse nome, porque vem com seu nome novo. Agora vejam vocês que se requer então comer um bom alimento. Um bom alimento que nos alimente tão bem que nos encha de sabedoria do céu. E esse alimento é o maná escondido correspondente ao último dia. Agora vimos que na casa de Deus, os filhos e filhas de Deus estariam sendo alimentados pelo servo fiel e prudente de cada era. Com o quê? Com o maná de cada era, o alimento espiritual de cada era, a palavra de cada era. E vejam vocês, estiveram sendo alimentados com a mensagem da primeira vinda de Cristo, com a mensagem do Evangelho da graça. A revelação da primeira vinda do anjo do pacto em carne humana em toda a sua plenitude com o nome Jesus. Mas agora vejamos aqui. Na página 230 do livro das 7 eras da Igreja Gentil, o reverendo William Marion Branham nos diz: agora também há o pensamento da participação futura do maná escondido. Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eternas eras vindouras. O que será o maná escondido? A participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eras vindouras. Não nessas eras, nessas 7 eras, mas nas eras vindouras. E para isso está a era da pedra angular, que é uma era eterna. E nessa era eterna é que comemos o maná escondido, é que comemos a revelação divina da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Aí é onde comemos de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. Isso era comer da revelação de Jesus Cristo em sua primeira vinda para receber salvação. E agora, para o último dia, se requer comer de Cristo em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, para poder receber a fé, a revelação, para serem transformados e raptados. E assim estar comendo do maná escondido. Onde estava o maná escondido? No lugar santíssimo. Onde conseguimos o lugar santíssimo do templo de Deus? Já não está o templo de Salomão, nem está o templo de Moisés. Onde vamos encontrar o templo? Onde vamos encontrar o templo? Aqui está o templo. É o templo espiritual de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo na era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde o maná escondido, a revelação escondida, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estaria escondida de todos os sábios entendidos de tempos passados, e deste tempo também estaria escondida dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, porque eles tinham que comer a revelação divina da primeira vinda de Cristo. Mas para a era da pedra angular, nós comemos a revelação divina da segunda vinda de Cristo. Isso é comer o maná escondido neste último dia. E é uma mensagem para toda a eternidade. É para o milênio e para toda a eternidade. É a pregação do Evangelho do Reino
nos dando a comer a mensagem, a palavra, o maná escondido, o alimento espiritual correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino, ou seja, correspondente ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E como vem esse maná escondido para os escolhidos de Deus neste último dia? Vem por meio da revelação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Ele entrega ao seu anjo mensageiro o alimento espiritual para os escolhidos de Deus, a mensagem, a revelação divina da sua vinda, da sua manifestação no lugar santíssimo, em seu templo espiritual por meio do seu anjo mensageiro, e lhe revela esse mistério, e ele o revela, o anjo mensageiro revela a todos os membros do corpo místico de Cristo na era da pedra angular, e assim recebem o maná escondido. Esse é o maná escondido, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. É a revelação de si mesmo, a revelação de Cristo, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Por isso é que é preciso olhar o que está atrás do véu. O que está atrás do véu do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Não tropeçar com o véu, mas olhar o que está atrás, para receber o maná escondido, entrando no lugar santíssimo e estando aí recebendo esse maná, que em outras eras não puderam comer, porque a segunda vinda de Cristo, eles não podiam recebê-la naquele tempo, vê-la, entendê-la, recebê-la, porque não era o tempo para a segunda vinda de Cristo. O tempo da segunda vinda de Cristo é a era da pedra angular e dispensação do reino, onde Cristo vem à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, assim como vem em cada era o mensageiro, e por meio do mensageiro se revelou à sua igreja. E aqui vem na era da pedra angular ao seu mensageiro, e se revela ao seu mensageiro, e por meio do seu mensageiro se revela à sua igreja na era da pedra angular. E revelado Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, nos dá a comer o maná escondido, nos dá a revelação da sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. O maná escondido, então, é Cristo revelado e a sua igreja no último dia. E quando nós comemos a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da sua segunda vinda, estamos comendo o maná escondido. Porque a revelação contida no Evangelho do Reino, a revelação da segunda vinda de Cristo, é o mistério que seria aberto a nós, e assim seria o maná escondido dado a cada um de nós. Recordem que a mensagem do Evangelho do Reino, que contém a revelação da segunda vinda de Cristo, nos dá, em forma de palavra, nos dá a comer de Cristo mesmo. Assim como Melquisedeque deu a Abraão comer pão e vinho. Estava dando em tipo e figura de si mesmo, porque o pão, vejam vocês, representa Cristo. Ele disse: eu sou o pão de vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Agora podemos ver este mistério do maná escondido. Onde nós o receberíamos no último dia? No templo, no tabernáculo de Deus. Mas o de Moisés já não existe. O de Salomão também não. Os hebreus já não têm um templo onde tem o maná no lugar santíssimo, mas Jesus Cristo sim tem um templo. Jesus Cristo tem um templo, e esse templo é sua igreja. E o lugar santíssimo do seu templo é o lugar da era da pedra angular. Aí é onde temos que ir. Aí é onde temos que entrar para receber esse maná escondido. Receber a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora vimos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele disse:
Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eras vindouras. E a revelação de Jesus Cristo na era da pedra angular, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam vocês, é o maná escondido para cada um de nós. Porque ele vem, o maná escondido, vem e se manifesta em nossa era, a era da pedra angular e dispensação do reino. E a mensagem que surge dele, que é a mensagem do Evangelho do Reino e revela a sua vinda, vem a ser Cristo na forma de mensagem. Para todos nós é o maná escondido. E quem comer deste pão viverá eternamente. Porque esse maná escondido é Cristo para todos nós. E Cristo, vejam vocês, esteve em diferentes formas manifestado. Na forma do anjo do Senhor, o anjo do pacto, e também na forma da mensagem do maná escondido. Porque é Cristo em forma de palavra para todos nós. Porque essa mensagem da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá é Cristo mesmo revelado ao seu povo neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do mistério do maná escondido. E ainda há muitas coisas que podemos falar, mas com o que falamos, vocês já compreendem onde está esse maná. Em que templo está? No templo do Senhor Jesus Cristo, em que era? A era da pedra angular. E para quem é? Para os escolhidos do último dia. E onde estão os escolhidos do último dia que estariam no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Aqui estamos, na América Latina e o Caribe. Aqui, em Cancún, há um grupo e em diferentes lugares da República Mexicana há diferentes grupos. E em toda a América Latina e Caribe há diferentes grupos de escolhidos que estão no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, comendo do maná escondido, comendo da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do maná escondido. Em frente, comendo do maná escondido neste tempo final e que, em breve, todos vocês e eu também sejamos transformados e raptados e vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque todos os que estarão comendo do maná escondido no último dia têm a promessa de serem transformados e raptados se estiverem vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Assim que, em frente, comendo do maná escondido. E bom proveito, bom apetite. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças a Deus pelas suas bênçãos e pelo maná escondido que Ele guardou. Para quem? Para todos nós neste último dia. Que Deus os abençoe e guarde a todos.